quero mais uma vez dar as boas-vindas aos nossos visitantes. É uma alegria receber vocês aqui nesta noite. E quando nós falamos que é uma alegria recebê-los na nossa igreja, é principalmente porque, ao vir à igreja, você ouve a palavra de Deus. Né? E isso é uma coisa extraordinária, né? Que o Criador tenha revelado a sua vontade num livro para que pecadores leiam esse livro e saibam sobre esse Deus Criador. Isso é uma coisa extraordinária. Então, seja bem-vindo, é um prazer muito grande, uma alegria muito grande recebê-los aqui. O Senhor os abençoe aí enquanto a palavra dele foi exposta. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mateus capítulo 15, nós vamos ler o versículo 21, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. O nome que eu dei a esta mensagem é O Cristo que nos prova e socorre. O Cristo que nos prova e socorre. Há um pouco mais de 10 anos, eu entrei por aquelas portas ali, desesperado por alimento cristão sólido. Precisava desesperadamente de uma igreja saudável que pregasse o Evangelho. Eu estava deixando a minha antiga igreja, que no meu entendimento, infelizmente, estava com o ensino do Evangelho bastante comprometido, para dizer o mínimo. E também há mais de 10 anos, eu tive o privilégio de, aqui nesta igreja, ouvir a pregação do Dr. Joel Bick, sobre o mesmo texto que eu pretendo pregar nesta noite. Portanto, ficará gravado no canal do YouTube 2 mensagens. Uma do Joel Bick, um pregador original, e outra de um pregador genérico. Então, façam as suas escolhas quando vocês irem lá no canal do YouTube para ver uma das mensagens. Tenho certeza qual a mensagem que vocês vão escolher. O pregador é original, mas a palavra o pregador é genérico, mas o pregador é genérico, mas a palavra permanece original. Então vamos ler o texto sagrado. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Esta é a palavra de Deus. Esse episódio acontece depois que Jesus se afasta da oposição que os fariseus e escribas faziam a ele. No início deste capítulo, temos um embate entre Jesus e os fariseus e escribas. Escribas eram pessoas, eram peritos da lei, né? Pessoas treinadas para interpretar, para estudar a lei de Deus. E no início deste capítulo temos um embate entre Jesus e os fariseus a respeito de um assunto relacionado à tradição dos anciãos, especificamente uma lei que obrigava as pessoas a lavarem as suas mãos antes de cada refeição. Eles questionavam a Jesus sobre por que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, não lavavam as mãos antes das refeições. Jesus, então, expõe a hipocrisia deles, uma vez que, primeiro,
eles se preocupavam com uma lei que, da forma como eles alegavam o seu cumprimento, não correspondia exatamente à lei de Deus, porque essa lei era uma lei oral que havia sido transmitida como tradição pelos anciãos israelitas desde o cativeiro babilônico. Segundo, enquanto isso, eles, os fariseus, negligenciavam deliberadamente a verdadeira lei que Deus havia transmitido a Moisés, especificamente quanto à questão do 5º mandamento, honrar pai e mãe. Esse era o embate que Cristo estava tendo com eles nos primeiros versículos deste capítulo. Então, temos os fariseus e escribas, que faziam parte do povo da aliança, que haviam recebido a revelação de Deus, tratando Jesus com desprezo e desafiando a sua autoridade, enquanto demonstravam uma falha séria na compreensão das Escrituras. Por isso, Jesus considerou não serem eles plantas semeadas pelo Pai Celestial. São as palavras de Jesus, lá em Mateus 15:13. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Significa, em termos simples, toda mentira, em algum momento, vai ser banida. Nenhuma doutrina falsa permanecerá. Até que nós entramos nessa narrativa que lemos. Aqui temos uma mulher cananeia, portanto, pagã, e sem nenhum direito ao Deus da aliança. No fim, ela se aproxima do Messias judeu e, com grande fé, pede apenas por graça. Graça significa favor imerecido, é algo que eu preciso desesperadamente, no entanto, não mereço. Isso é o conceito básico de graça. E o seu pedido foi atendido por Jesus. Então, parece que a intenção de Mateus, ao narrar essa história, foi fazer um contraste entre o modo soberbo, como os fariseus e mestres da lei dirigiam-se a Jesus, e o modo humilde, como uma mulher fora da aliança se dirige a Cristo. Essa mensagem nós dividiremos em 3 partes: o silêncio, a rejeição e a ofensa. O silêncio de Cristo, a rejeição de Cristo e a ofensa de Cristo. Talvez você deva ficar assim, poxa, mas como assim? A ofensa de Cristo, né? A rejeição de Cristo? Talvez a melhor maneira de você pensar sobre isso é o seguinte: o silêncio, a rejeição e a ofensa baseados na justiça de Deus. Então, não é uma ofensa gratuita, mas o silêncio, a rejeição e a ofensa baseados na justiça de Deus. Uma ilustração melhor ainda. A verdade vai ser sempre verdade, correto? Em qualquer tempo, em qualquer lugar. Agora, umas pessoas receberão a verdade como uma coisa boa, outras pessoas receberão a verdade como uma coisa ofensiva. Então, o problema não está na verdade em si, o problema está, portanto, no coração das pessoas que recebem a verdade. Então, espero que tenha ficado claro esse conceito a respeito desses movimentos, dessas atitudes de Cristo em relação à mulher. Então, vamos iniciar com o silêncio de Cristo. Está registrado lá entre os versículos 21 e a primeira parte do versículo 23. Saindo dali, no versículo 21, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. Jesus se afasta daquela situação que tivera com os fariseus e escribas e chega à região de Tiro e Sidom, que eram cidades situadas na costa mediterrânea, localizadas cerca de 48 e 80 quilômetros, respectivamente, da Galileia, uma região que o Senhor Jesus Cristo iniciou o seu ministério. E no versículo 22, uma mulher cananeia tinha vindo daqueles lados de Tiro e Sidom. Não quer dizer que necessariamente ela sai da cidade para um outro lugar. Ela sai de um ponto da cidade e vai até um outro ponto onde Cristo está ali para se encontrar com Cristo e fazer lá o clamor dela.
Então, essa mulher, ela sai dessa região. Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 7, e versículo 26, relata no seu evangelho que essa mulher estrangeira é de origem sírio-fenícia. Ao chamar a mulher do antigo termo cananeia, no Novo Testamento esse termo ele ocorre somente aqui, é possível que Mateus esteja querendo lembrar, realçar a ideia de que uma mulher estrangeira, cujos ancestrais eram inimigos de Israel, vem ao Messias judeu para pedir uma bênção. E o que ela clama? No versículo 22, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. D.A. Carson, um comentarista bíblico, entende que o termo Senhor aqui é ambíguo. Talvez ela chame assim de uma forma mais respeitosa, né? O termo quer dizer basicamente que ela aborda o Senhor Jesus Cristo respeitosamente. Mas, curiosamente, essa mulher estrangeira chama Jesus por um dos seus títulos messiânicos, filho de Davi. O fato dela chamar Jesus de filho de Davi mostra que ela tinha algum conhecimento a respeito de Jesus como o Messias que curaria pessoas. Você deve saber que, de fato, a messianidade de Cristo, bem como o seu reino de paz e poder, que é claramente mais tarde expandido para os gentios, está ligada à dinastia davídica. Jesus é herdeiro do trono de Davi. Em Isaías 11:10, eis um texto relacionado à profecia messiânica ligada ao trono de Davi. O profeta diz o seguinte: naquele dia, a raiz de Jessé, naquele dia, que dia? No tempo do reinado do Senhor, incluindo o dia do seu julgamento. A raiz de Jessé, naquele dia, a raiz de Jessé, quem é Jessé? Jessé, o pai de Davi. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será a sua morada. O apóstolo Paulo, mais tarde, em Romanos 15:12, cita essa profecia messiânica para fundamentar o seu ministério voltado a alcançar os gentios. Ele entendia que os gentios significa todo mundo que não é judeu. Então, os gentios, segundo essa profecia, e interpretado mais tarde por Paulo, viriam conhecer o Deus verdadeiro. Essa profecia sobre o reino do Messias, o reino do Cristo, que abrangeria os gentios, não acontece exatamente aqui, neste momento da narrativa, como você vai ver daqui a pouco Jesus a falar a respeito disso. Mas depois da ressurreição de Cristo e depois da sua ascensão aos céus, o Evangelho é expandido para todo tipo de gente, inclusive para a gente da etnia desta mulher, isto é, todo aquele que viria a crer em Jesus Cristo. E qual é a atitude de Jesus na primeira parte do versículo 23, após a mulher fazer um clamor a ele? 23, Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Essa pobre mulher que clama por compaixão ao Messias judeu, aquele de quem ela certamente ouviu falar, que compadecia da necessidade das pessoas e as curava, recebe a primeira dura pancada. Jesus aparentemente a ignora completamente. Por que ele faz isso? Ele não se importa comigo? Não se importa com uma mãe desesperada? Será que ele é realmente o Messias prometido nas profecias judaicas? Será que ele é realmente bom? Teria passado algo desse tipo na cabeça desta mulher? Meu irmão, você já se sentiu tentado a ter lá no fundo do seu coração, seus pensamentos, esse tipo de ideia, de pensamento,
diante de alguma frustração, um pedido a Deus, que fez a Deus supostamente não atendido? Você já passou por momentos sombrios quando você clama a Deus e parece que Ele não ouve você, como se Ele estivesse indiferente a você, ou tão longe, com tantas outras coisas importantes para se importar, você é tentado a ter a sua fé abalada? Nesses momentos, vale a pena você realinhar e corrigir os seus pensamentos, reafirmando a palavra de Deus para você mesmo. Relembrar verdades como: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Isaías 59:1. Independentemente do que você pensa, o caráter de Deus permanece imutavelmente bom. Mas o Senhor também tem os seus propósitos, que são sempre melhores do que os nossos. No caso dessa mulher, é claro que Jesus está ouvindo-a. Ele está trabalhando no coração dela, amadurecendo a sua fé e ensinando-a a confiar nele, independente do primeiro obstáculo que Jesus a faz passar. Meus irmãos, crescimento e amadurecimento na fé demandam provas. Lembrem-se disso. Mas também nunca esqueça da bondade de Deus em meio às suas provações. Se o seu coração for assaltado por incredulidade e criar na sua mente a imagem de Deus como alguém abstrato ou muito distante, pense no modo como Cristo abordou cada pessoa nas Escrituras, como ele se compadeceu de cada pessoa que chegou a ele clamando por ajuda. Liste esses episódios de Cristo nos Evangelhos como um exercício de fé, porque Jesus é Deus, o Deus encarnado. Pense em Deus a partir da pessoa de Cristo, alguém que viveu completamente a nossa humanidade, embora ele tenha permanecido completamente Deus. Faça esse exercício para que você aprenda ainda mais a confiar no seu Senhor. Não seja vencido pelo aparente silêncio de Deus. Busque-o mais ainda. A segunda situação que a mulher precisa enfrentar é a rejeição. E quem faz isso? Vejamos a parte B do versículo 23. Então, seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. A princípio, ao interpretar essa parte, a gente tende a ser mais duro com os discípulos do que eles realmente merecem aqui, nessa situação específica, né? Por um lado, tudo indica que os discípulos estão aborrecidos, de fato, com a importunação insistente desta mulher que está gritando insistentemente no ouvido deles. De fato, eles não parecem nada amistosos com ela. Você não gostaria de ouvir algo assim: mande embora. Mas também, por outro lado, é provável que os discípulos estejam dizendo: manda embora, mas mande ela embora com a ajuda que ela está pedindo, né? Senhor, dê logo, algo assim: Senhor, dê logo o que essa mulher está pedindo para ver se ela nos deixa em paz de uma vez. Essa interpretação, a de que os discípulos queriam se livrar da mulher, mas de modo que Jesus ajudasse, é possível por causa da resposta de Jesus, que Jesus dá após a intervenção dos discípulos. Se você notar bem aí, Jesus ele fala depois dessa intervenção dos discípulos, não é? Como se Jesus estivesse respondendo aos discípulos. Não é isso que vocês veem aí na sequência do texto? E a resposta de Cristo é, aparentemente, mais dura do que a atitude dos discípulos. Vejamos o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
A resposta de Jesus é bastante dura. Mas Jesus não está dizendo nada que esteja fugindo da sua missão inicial. Ele veio cumprir a vontade do Pai, salvar as ovelhas perdidas de Israel, embora mais tarde os discípulos levariam o evangelho mundo afora, incluindo os gentios. Isso está registrado lá em Mateus 10, 18. Mas mesmo assim temos os respingos da graça de Deus sobre os gentios já no ministério de Cristo, como, por exemplo, Jesus atendendo o pedido de um centurião romano e curando o servo dele, em Mateus 8, dos versículos 5 a 13. E aquela conversa maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo tem com aquela mulher samaritana, o que resultou na salvação dela e de muitos samaritanos daquela cidade. Mas voltando para a mulher cananeia, ela já havia então enfrentado o silêncio de Jesus, e agora ela está lidando com a aspereza dos discípulos e, mais chocante ainda, com uma aparente rejeição de Jesus. O que você faz com isso? Tende a acumular uma série de pensamentos negativos em relação ao seu Senhor, ou continua fazendo aquilo que Deus te ensina na sua palavra sobre oração, a respeito de orar sempre e nunca desanimar? Lucas 18, 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Palavras de Jesus, naquela parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, dos versículos 1 a 8, quando ele ensina sobre a persistência da oração. Qual a atitude da mulher cananeia aqui, diante desses primeiros obstáculos? O silêncio e depois a rejeição. No versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Irmãos, essa é uma atitude impressionante. Tudo aqui, nesse trecho, é muito profundo. Primeiro, ela adora o Senhor Jesus. Joel Bick, ao comentar essa parte, diz que adorou, no grego, esse verbo adorar no grego, é originado de duas palavras gregas, pros e conil. Pros significa em direção a, e conil significa beijar. Então, adorou significa lançar todos os meus afetos em direção a Deus, amá-lo de todo o meu coração, de lançar-me completamente sobre Ele. Essa é a atitude da mulher. O evangelista Marcos, no capítulo 7, no versículo 5, dá um outro detalhe impressionante nesse episódio. Ele narra que essa mulher veio e se ajoelhou aos pés de Jesus. Naquela famosa pregação de Tim Keller sobre a parábola do filho pródigo, ao comentar aquela atitude reclamona do filho mais velho, que retrata o perfil dos fariseus, ele diz que em orações farisaicas há muitos pedidos, muitas cobranças e pouca adoração. Aquele comentário de Tim Keller foi contundente para mim, porque ele me faz reavaliar o conteúdo das minhas orações ao Senhor. E quanto a você, meu irmão, minha irmã? Há só pedidos nas suas orações? Há também adoração nelas? O segundo ponto em relação à atitude da mulher, note que a oração dela agora é ainda mais curta do que a sua primeira abordagem, mas extremamente profunda e comovente. Senhor, ajuda-me. Ela não desiste, ela continua clamando, ela aprofunda o seu apelo.
Ela praticamente ecoa a oração de Jacó quando lutava com Deus, clamando a ele pela sua bênção. Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Ela usa poucas palavras, mas usa as palavras certas. E mais importante ainda, direcionadas à pessoa correta, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com esse tipo de humilhação, apelo, submissão e persistência que você ora ao Senhor. Mas essa mulher estrangeira, à margem da aliança, precisa passar por outra grande provação. Segundo a minha divisão, que é uma divisão que eu estou, inclusive, seguindo do Joel Bick, a ofensa, ela precisa passar pela ofensa. Registrada lá nos versículos, entre os versículos 25 a 28. Depois de clamar mais uma vez pela ajuda do Senhor, Jesus dá à mulher uma resposta aparentemente bastante ofensiva. Versículo 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. O que significa isso que Jesus está dizendo? Interessantemente, James Edwards, um outro comentarista bíblico, ele chama essa narrativa entre os versículos 26 e 27 de duelo de perspicácia. Eu achei bem interessante esse comentário dele. Duelo de perspicácia. Significa, basicamente, um argumento inteligente dentro da conversa, um argumento sábio, inteligente, perspicaz dentro da conversa. Por quê? Porque, de um lado, você tem as palavras extremamente contundentes de Jesus lançadas à mulher. E, do outro lado, uma mulher que, ao responder o Senhor, demonstra agarrá-lo com todas as suas forças que ela tem, as forças que ela tem, se submetendo irrestritamente ao Senhor. E esse duelo começa com Jesus respondendo ao pedido dela com uma parábola que caracterizava Israel como filhos e a mulher, que representa os gentios, como cachorrinhos. O mesmo comentarista diz que essa referência à mulher como cachorrinhos encontra-se entre os ditos mais ofensivos de Jesus. Por quê? Porque no Antigo Testamento os cachorros eram animais selvagens e associados com impureza, porque eles comiam lixo, carne putrefata e cadáveres. Além disso, a expressão era um termo igualmente vergonhoso e desonroso, aplicado a pessoas julgadas indignas e dispensáveis. E apesar de, na época do Novo Testamento, as pessoas já começarem a domesticar os cachorros, Jesus certamente mantém a mesma força de expressão atribuída aos cachorros, como era no Antigo Testamento. O próprio Jesus, em outra passagem, Mateus 7, ele alerta contra confiar o que é sagrado aos cachorros. E há outras passagens no Novo Testamento que apresentam esse tom negativo em relação aos cães. Na tradição rabínica, o termo cão era aplicado aos gentios, com esse sentido de opróbrio, ou seja, de vergonha, de uma coisa desonrosa. Obviamente, você não precisa tratar mal os cachorros. Muito pelo contrário, você deve cuidar deles. Era uma conotação da época. Mas, no fundo, o que Jesus pretende com essa resposta? Ofender por ofender? Não, obviamente. Jesus está esclarecendo a mulher nada mais do que a realidade. Jesus quer que a mulher apreenda a distinção histórica entre judeu e gentio. Os filhos têm precedência, prioridade sobre os cachorrinhos. Isso é uma coisa óbvia. Mas a narrativa começa a entrar no seu clímax, quando a mulher dá a Jesus uma resposta simplesmente magistral. No versículo 27, a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, sim, Senhor, tu tens razão. Eu sou essa impura.
Que diálogo maravilhoso é este entre o Senhor do universo e uma pecadora. Que coisa extraordinária é quando o próprio Deus vai conduzindo o pecador no diálogo, conduzindo os seus pensamentos, o seu coração, tocando a sua alma, concedendo-lhe fé e fazendo ele ver a realidade da sua terrível miséria e pecaminosidade e a necessidade imediata de buscar por um Salvador absolutamente capaz de lhe conceder salvação. Porque, como nos diz um trecho do capítulo 15 da Confissão de Fé de Westminster, assim como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer a condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Eu sou exatamente esse cachorrinho, sujo, impuro, mas ficaria absolutamente satisfeito se, ao menos, pudesse receber das suas bondosas mãos as migalhas que caem da sua mesa. Eu, esse cachorrinho, teria o suficiente para viver e ficaria eternamente grato com as suas migalhas, porque as suas migalhas são a expressão da sua graça, e a sua graça, meu Senhor, é melhor do que a vida. A mulher cananeia, nesse versículo, demonstrou uma combinação impressionante de sabedoria e fé. D.A. Carson comenta que ela não formula a sua resposta como um contragolpe, mas como profunda concordância com as implicações adicionais de cachorrinho, isto é, do que essa figura usada pelo Senhor Jesus queria dizer para ela. Ela não argumenta que a sua necessidade a torna uma exceção, ou que tinha o direito às misericórdias garantidas pela aliança a Israel, ou que os caminhos misteriosos da eleição e justiça divinos são injustos. Todavia, ainda assim, ela está confiante de ter permissão em receber as migalhas das misericórdias não incluídas na aliança de Deus. Então, Jesus, impressionado com a fé desta mulher, concede a ela a bênção que ela buscava. Ela é honrada porque buscou com fé e a graça e a misericórdia de Jesus, reconhecendo que ela não era nada diante do Senhor Jesus. Ela se comporta como um mendigo de mãos vazias e com persistentes e intensas súplicas ao doador da vida. E não é isso que nós somos, meus irmãos. Mendigos de mãos vazias e completamente necessitados da graça de Deus. Não é isso que nós somos? Então, no versículo 28, Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Irmãos, para terminar, o que o nosso Senhor quer nos ensinar com essa narrativa aqui? O Senhor quer nos ensinar algo importante aqui. Ele está conduzindo essa mulher a uma fé mais madura, uma fé capaz de continuar insistindo, clamando pelo seu Salvador, mesmo quando, a priori, as portas parecem fechadas. O Senhor não ensina você a persistir intensamente nas suas orações para que a vontade soberana dele mude quando você ora a ele. Mas, principalmente, para que o seu coração mude, cresça e amadureça na fé. Quando Deus concede a você bênçãos, as bênçãos dele por meio das suas orações, não é porque ele mudou de ideia no meio do caminho. Bem, eu não tinha planejado abençoar você, salvar você, mas já que você orou tanto, toma aí. Não é assim que funciona, irmãos. O caráter do Senhor permanece imutável. Mas aí nós entramos aparentemente num dilema, né?
como então equacionar a soberania de Deus mais as nossas orações igual às bênçãos de Deus concedidas às nossas vidas, inclusive nos dando nova vida? Como equacionar isso? A resposta curta é a seguinte: o Deus que determina os fins também determina os meios. O Deus que determina os fins também determina os meios. É por isso que, de vez em quando, a gente fala que nós precisamos orar, porque Deus conta que nós oramos. Isso já está incluído, inclusive, na soberania dele. A oração é um meio de graça que Deus determinou para que praticássemos enquanto Ele age soberanamente nas nossas vidas. No fim, a soberania dele prevalece. Mas não esqueçamos, o mesmo Deus que é soberano e justo é também infinitamente misericordioso com aqueles que se humilham diante da sua potente mão. Que ao conhecer cada vez mais o caráter santo de Deus, nós nos deleitemos na sua bondade, mesmo que Ele, na sua soberania, nos faça passar por desertos e vales. No fim, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. No fim, a noite passa e o sol da manhã sempre surge no horizonte. Vamos orar. Senhor e querido Deus, bondoso Deus, a Tua palavra é impressionante. Tua palavra é maravilhosamente sábia. Como ela nos surpreende, Senhor. Séculos e mais séculos estudando a Tua palavra. E quanta riqueza há nela. Quantas joias há nela. Quantos tesouros há nela. Quanto mais nós a escavamos, mais nós descobrimos da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, da Tua justiça, dos Teus atributos maravilhosos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos crentes fiéis, crentes maduros na fé, crentes que conhecem o Teu caráter, crentes que se agradem em deleitar-se no estudo da Tua palavra e conhecer cada vez mais da pessoa maravilhosa de Cristo. Oro, Senhor Deus, para que a Tua igreja, Senhor, esta igreja, busque-o cada vez mais, para que esteja ela firmada cada vez mais aos pés de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.